Olá, estamos aqui de novo conversando um pouco sobre essa questão do nosso isolamento, do nosso deserto. Ontem, falando um pouco sobre essa questão do deserto, deserto é um lugar difícil, é um lugar árido, é um lugar que não se produz, é um lugar que a gente tem pressões financeiras, pressões de tudo. Você perde teus sonhos, você não sabe para onde vai, até onde esse negócio vai se estender. O deserto é o lugar das oposições, dos recursos insuficientes, dos boletos que vão chegando e você vai percebendo que teu salário está diminuindo. Algumas coisas acontecem no deserto, dificuldades imensas aparecem no deserto e a gente começa a fazer as perguntas por quê. Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa boa. Se eu amo a Deus, se eu vou na igreja, eu sou parte de um grupo, eu trabalho, eu faço as coisas honestamente. Olha, quando o povo de Deus clamava, pense uma coisa, você não está solitário nesse mundo. Existem pessoas nesse mundo, por exemplo, na Índia, que não tem absolutamente nada hoje para comer e nem vão comer nos próximos dias. Existem pessoas que estão caminhando, mas caminhando assim, dias e dias para chegar na sua casa. Estava conversando com um amigo meu lá da Índia e ele dizia para mim: olha, tem gente que saiu de Mumbai, está andando pelos caminhos para chegar na sua aldeia, aonde suas famílias viviam, e tentam chegar com vida, porque nem comida, nada eles têm e nenhum recurso para poder chegar nesses lugares. Existe um mundo em que toda a riqueza, todo o desenvolvimento tecnológico está lá, onde as pessoas não têm praticamente qualquer necessidade. Se você olha a Europa, por exemplo, muitos dos países ali, você não vê necessidade absoluta. Não há favela, não tem nada disso. Houve um crescimento, um avanço tremendo. E eu diria até para vocês que o estudo da reforma nos prova que ela, juntamente com a inteligência e também a expertise econômica que aquele continente foi desenvolvendo, e eles conseguiram manter-se como as grandes potências do mundo inteiro, ao ponto de descobrir um novo mundo e colocar esses recursos, esse conhecimento em cada lugar onde eles passavam. Portanto, há um lugar que tem riqueza, há um lugar que tem pobreza, e você vai ver que nunca houve essa intenção divina de dar a todas as pessoas o mesmo grau de intensidade nos investimentos em todos os sentidos. Então você vê governos que se tornaram totalitários, você vê governos baseados em religiões totalmente escravizantes, que fazem com que as pessoas se tornem praticamente robôs dentro de uma nação. E aí, como essas coisas acontecem? Como uma pandemia dessa mexe com todos os sistemas do mundo? Tanto ricos como pobres, todos pagam do mesmo preço da solidão, do desespero, do isolamento, em outras palavras, do deserto. É interessante que quando eu olho para a Índia hoje, eu vejo um sistema de casta que não se sustenta numa pandemia. Antes as pessoas diziam: eu não posso sequer tocar num Dalit, porque eu vou me contaminar. Hoje, se você não toca no Dalit, se você não dá a cura para o Dalit, ele te contamina. Ele vai contaminando toda a nação. Então, os sistemas desse mundo não se sustentam diante de uma pandemia. E aí eu quero te dizer que é dentro do deserto que Deus
muitas vezes usa uma situação como essa de pandemia para fazer com que toda a história possa se voltar, dar uma paradinha, toda a correria da vida, todos os sistemas do mundo, todas as instituições humanas, todo o humanismo secular, pare para olhar para cima e dizer, peraí, alguma coisa está errada no ser humano. E aí vai descobrir que aquele chip colocado tem a ver com tudo isso. Se eu desconheço o Criador da vida, se eu desconheço o propósito da criação e da história humana até a pessoa de Jesus, se eu desconheço que é Jesus quem pode dar para todo ser humano desse mundo a razão de viver, a razão de entender a sua realidade, da razão de entender aquelas coisas que estão lá dentro da gente, que fazem a gente se afastando completamente dos desejos divinos, a gente não vai entender. Ontem, quando eu mencionei para você Deuteronômio 8, verso 2 e verso 3, a gente precisa lembrar que o Senhor é quem leva a gente para o deserto, principalmente o seu povo. O povo que ora, o povo que pede a Deus por cura, o povo que está hoje, nos dias de hoje aqui, sem saber o que vai acontecer no futuro. Nunca antes o povo vai orar como numa pandemia. É esse povo que Deus está chamando a atenção e está levando para o deserto. O deserto é o nosso isolamento, para nos humilhar, diz o texto lá, para a gente conhecer as suas intenções. Deus tem intenções para esse mundo fantásticas. Pode ter certeza, e eu creio que cada um daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses devem ser aqueles que vão permear essa terra da graça e do amor de Deus. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Então, tudo isso que você está vendo aqui deve ser colocado agora de lado para que você perceba como Deus está falando com você nesses dias de solidão. Deus está te revelando coisas que você não conhecia de você para que você se achegue mais perto dele. Cristianismo tem a ver com relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus Cristo, relacionamento com o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. E essas verdades vão fazendo com que eu e você, ao invés de fazermos nossos planos, entreguemos nossos planos nas mãos do Senhor, para que Ele nos abençoe. Que Deus te abençoe ricamente hoje. Amanhã continuamos nosso projeto de conversarmos sobre Deus juntamente aqui, eu e você. Que Deus te abençoe ricamente e que você tenha uma excelente Páscoa, que já começa hoje as nossas celebrações.